conhecer o caráter de Deus nesse ponto que Deus está no controle e não tem surpresas, né? Então, Deus está no controle e não pode ser surpreendido. Então, como é bom ter um Deus desse como Pai, né? Nosso dia pode estar de cabeça para baixo, mas o dele nunca está, né? Então é como, por mais que o nosso barquinho seja pequeno e possa balançar muito, né, a corda do nosso barco está amarrada, ancorada num porto seguro, né? Em uma rocha firme, um rochedo firme, né? Que é inabalável. Então isso é bom a gente lembrar, como o salmista, tantas vezes no seu momento de aflição, declarou para Deus, né? Usando expressões, seja vale de sombra da morte, seja ainda que um exército se acampe contra mim, mal algum não temerei, laços e cadeias do inferno, né, me cercaram e eu invoquei o nome do Senhor, de onde virá o meu socorro, né? Perguntas, gritos que nós damos no interior do nosso quarto, na nossa sala, perguntas que nós fazemos para Deus quando estamos angustiados ou desesperados. E é interessante esse momento de oração, porque nesse momento de oração, né, esse momento de oração, muitas pessoas acham que aquele momento de oração está fazendo Deus tomar uma atitude em relação à questão pessoal dela, né? E particularmente eu acredito, né, porque se tudo, né, vem dele e volta para ele, né? Então quando o Espírito coloca o desejo de a gente orar por algum propósito, né, na verdade é um meio pelo qual Deus cria na oração, para que naquele momento da oração a gente possa lembrar de muitas coisas quando nós estamos orando, lembrar para quem nós estamos orando. E na verdade no momento de oração, quem está sendo transformado ou quem está sendo mudado somos nós mesmos, né? Então, ainda que depois Deus possa mudar aquela situação, como abrir a madre de Ana, né? Ou depois de 20 anos atender a solicitação de Isaac, porque Rebeca era estéril, né? Mas mais do que essa resposta, né, Deus está interessado, né, em se fazer conhecer para nós, quer dizer, que a gente possa conhecer Deus de uma maneira que esse conhecimento não seja teórico, não seja essencialmente teológico, sabe, de mente, mas que possa ser um conhecimento de realidade, né? Possa ser algo real, né? E a gente percebe que, obviamente, isso é um processo na nossa caminhada. Então, como todo servo de Deus, como toda serva de Deus, né, nós percebemos a diferença da caminhada, né, do trajeto da caminhada, exatamente nessa quanto de realidade tem no interior de cada um de nós, né? Não é o quanto a pessoa pode ter de aparência, né, de um costume, de um uso, de um conhecimento, de um cargo, não, né? Mas é quanto Cristo já foi gerado dentro dela. Então, essas diferenças trazem paz, né? Fazem que a gente fique tranquilo no momento de desespero, né? A gente falou, acho que na quarta passada, né? Tem um exército acampado, tem o discípulo do profeta desesperado que vai morrer, e tem o profeta falando assim, abre os olhos dele, que ele ainda não alcançou, né, essa realidade do Senhor. Então assim, ele está desesperado, porque para ele, o maior exército que ele já viu é o problema dele, né? Então assim, Deus não precisa acabar com aquele exército, né? Deus precisa só que aquela pessoa que está desesperada enxergue que o exército dela é muito maior que o dele, né? Aquele exército naquele dia não foi destruído, não foi morto, né? Apenas Deus abriu os olhos daquele moço, ele pôde contemplar que os exércitos do Senhor eram muito maiores do que o do inimigo,
E aquilo trouxe um descanso profundo. Puxa, caramba. Então, não devo, então, me preocupar, nem andar ansioso por coisa alguma. Atendo aquela palavra, recebo no coração aquela palavra do nosso amado irmão Pedro: lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós, ele está no controle de fato. Então, para a gente começar a ler a passagem bíblica, eu achei interessante a gente só pensar nessas questões. Versículo 9, que nós vamos ler. E disse assim: e disse Deus: ajuntem-se num só lugar as águas que estão debaixo do céu, e apareça a parte seca. E assim foi. A parte seca Deus chamou de terra, e chamou mares ao conjunto das águas. E Deus viu que ficou bom. Então disse Deus: cubra-se a terra de vegetação, plantas que deem sementes, e árvores cujos frutos produzam sementes de acordo com a sua espécie. E assim foi. A terra fez brotar a vegetação, plantas que dão sementes de acordo com as suas espécies, e árvores cujos frutos produzem sementes de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Passaram-se tarde e manhã, e esse foi o terceiro dia. Então, se no segundo dia Deus dedicou estritamente na criação do céu, no terceiro dia, Deus fez separação das águas, ajuntou a parte seca, que chamou de terra, com vegetação, sementes e árvores, cada uma da sua espécie. E pensando no que a Bíblia nos fala, que Deus é bom, Deus é bom, Deus é bondoso, Deus é misericordioso, é amoroso, eu fico pensando assim, há coisas, que nós fazemos para os nossos filhos boas e que a gente não pode explicar que aquilo é bom, simplesmente você tem que fazer. O filho só vai ter a percepção de que aquilo é bom, às vezes no fim daquele processo, ou às vezes muitos anos mais tarde. Então, quando a gente brinca, no caso aí de estudar e tal, aquelas coisas, de ser uma pessoa organizada, de arrumar sua cama quando acordar, de não deixar a roupa no banheiro, quando a gente fica em cima ali, como também nossos pais, Pai do Senhor, ficaram em cima de nós, o filho não tem muito a ideia de que aquilo é uma coisa boa. Para ele aquilo é uma coisa chata, Mais tarde ele vai entender que realmente aqueles momentos foram muito importantes para a vida dele. E vai até agradecer. Mas é assim mesmo. Então, assim, quando a gente lê sobre os personagens bíblicos, a gente tem a percepção de que muitas coisas Deus não conta para as pessoas naquele momento em que elas estão vivendo. Sim, Deus simplesmente não explica porque Isaac tem que orar 20 anos para a esposa dele, engravidar. Eu digo assim, mas estou totalmente aberto para estar errado a respeito disso. Mas nas minhas reflexões lá deitado na rede, eu penso assim, poxa, será que a esposa dele ou ele teriam maturidade para administrar aquela situação de Jacó e Esaú? Mais novos? Não sei. Deus sabe o tempo. Deus sabe como amadurece. Quem está verde, quem está maduro. Deus sabe o momento de liberar um processo na nossa vida. Deus sabe o tempo de reter aquele processo na nossa vida. Deus sabe o momento de abrir a porta ou fechar a porta
exatamente com o mesmo amor. Então, o mesmo amor que leva Deus a dizer sim é o mesmo amor que leva Deus a dizer não. Porque qual é a percepção da criança? E aí eu me coloco como uma criança espiritual, né? Pegando o exemplo aqui que o Miguel colocou agora. Se você diz sim, você é legal. Se você diz não, você é um chato. É assim que a criança sempre enxerga, né, o adulto. Sim, pô, ele é maneiro e tal, tá vendo? Ele é sangue, ele, pô... Se diz não, pô, o cara é mó roda presa e tal, não sei o que, tudo é não. Só que a criança não percebe que o pai diz sim e não, utilizando o amor como mesma base. Ou seja, o sim vai ser bom e o não vai ser bom, né? E da mesma forma Deus faz conosco. O sim de Deus é para o nosso bem e o não de Deus é para o nosso bem. Então, quando a gente começa a caminhar e, pela graça do Senhor, começa a ter essa compreensão, essa maturidade, tanto o sim como o não de Deus, como Paulo diz, vai gerar o quê? Alegria no nosso coração. Pô, se Deus não abrir essa porta, pô, glória a Deus, ele está me guardando de alguma coisa. Então, que bom. Que bom que tem alguém presente todos os dias na minha vida, até a consumação dos séculos, que não tira os olhos de sobre a minha vida. Alguém que se importa, alguém que está lá, ó, todos os dias, que não me abandona, que não me deixa, né? Que pode dizer sim ou que pode dizer não, que pode abrir ou que pode fechar a porta, né? Então, quando Deus está criando a terra, né, criando no sentido quando Ele está separando as águas e juntando elas para que apareça a porção seca, né? Deus já tem na sua mente, no seu coração, né, o modo como Ele ia criar o homem. Ele precisava de uma parte seca. Ou seja, Ele já estava providenciando um chão para quem? Para o homem. O homem sabia disso? Não, ele tinha sido criado, né? Ele sabia que ele precisava de chão para pisar? Ele não sabia que ele precisava de chão para pisar, né? E Deus sabia que chão não era suficiente. Tinha que ter vegetação, tinha que ter árvore frutífera, né? Diversidade de árvores, diversidade de frutas, cores, né? Sabores, odores. Tudo isso Deus estava criando, né? Não só para a manifestação da sua glória, né? Mas depois, mais na frente, para poder colocar o homem e o homem poder usufruir disso tudo. Ou seja, pô, o cheirinho do caju, rapaz, que maravilha, né? Ou ele dá uma mordida naquela maçã, naquela manga e fala assim, pô, é Papai do Céu mesmo que faz isso, é docinho, né? Para ele poder se impressionar e usufruir e assim ver o quanto Deus é grande também, porque na criação o homem, né, podia perceber isso. Deus fez as coisas dessa forma aqui, pensando no homem. E o homem nem tinha sido criado ainda, né? Então a gente volta para aquele texto de Jeremias, quando o Senhor fala com o profeta, dizendo o quê? Olha só, antes de você, Jeremias, passar pela madre da sua mãe, eu já tinha chamado você a profeta das nações. Você não sabia que ia ser profeta, mas eu já sabia que tinha te chamado para esse encargo. Isso faz o quê, irmãos? Quando a gente... E ele tinha o receio natural dele humano, que falava assim, eu sou como uma criança. Mas por que Deus trazia essa revelação? Porque Jeremias não sabia. Para ele, Jeremias está sendo chamado quando? Naquele dia, naquela hora, quando Deus falou assim, estou te chamando. Ele, pô, caramba, recebi o chamado. Por que Deus precisa se revelar a Jeremias dessa forma? Para que ele possa ver o tamanho e a grandeza do Deus que está chamando ele. De que as coisas estão no controle, não naquele momento que ele está fazendo uma porção de perguntas e não sabe nem quando dar o primeiro passo. Mas que esse processo já começou antes dele passar pela madre da mãe dele. Então, que se Deus foi fiel, né, para trazê-lo à existência, né, e para conduzi-lo até aquele momento, ele não será fiel para cumprir essa boa obra? Puxa, será? Isso gera o quê? Isso gera força, perseverança e confiança no nosso coração. Como disse o nosso amado irmão, aquele que começou a boa obra, irmão Paulo, é fiel para cumprir, para terminar.
para finalizar. Isso não estava escrito. Se ele escreveu, isso veio de uma experiência de um conhecimento real de Deus, onde ele pôde apalpar aquilo e falar assim, não, é assim mesmo. Mas dessa mesma forma, cada um de nós aqui nessa noite também tem suas experiências particulares com Deus, a sua trajetória, a sua caminhada cristã, onde pode atestar algumas coisas a respeito de Deus. Você fala e aquele irmão fala, não, é assim mesmo, eu experimentei. Deus é bom. Mas cada bom que cada um está falando não é o mesmo bom. Aponta para o mesmo bom, mas é testificado por experiências singulares do caminhar de cada um com Deus. Deus é bom, outro irmão, amém, Deus é bom. Mas o que levou ele a dizer que Deus é bom foi um processo diferente do meu. Mas olha só, no final, como diz Paulo em Efésios, todas as coisas, quer no céu, quer na terra, vão convergir para Cristo. Não tem como, porque o Pai estabeleceu dessa forma, né? Então assim, glória a Deus, quanto mais cedo a gente puder, né, o Espírito nos levar a essa realidade da gente estar olhando o tempo todo para Cristo. Então, como a gente sempre diz, então, o nosso café da manhã é Cristo, o nosso almoço é Cristo, o nosso jantar é Cristo. A gente não está preocupado com nenhuma novidade, com nada que seja diferente, né? Apoiar a fé em alguma coisa que há de vir, que vai acontecer, que vai movimentar, que vai... Não, olha só, a nossa centralidade está em Cristo. Acabou. A nossa âncora está ali. Vão passar dias em que vai vir uma onda, um mover, e isso e aquilo, vão passar dias de sequidão, de dificuldade espiritual, né? Vão passar dias onde muitas pessoas, milhares vão se converter, e vão aparecer dias onde parece que a dureza do coração dos homens é inquebrável, mas como o nosso alvo é Cristo, né? Como a nossa meta, o nosso caminho é Ele mesmo, então a gente vai dando os passos ali, né, de acordo com a velocidade da nuvem que está sobre a nossa vida, né? Então, assim, isso deve nos gerar uma segurança. Uma segurança saudável. Não uma paralisia, mas uma segurança saudável, né? Sabendo que Deus... Assim, que Deus... Ele tem tudo tão no controle, né? Tão no controle. E quanto mais a gente compreende isso, mais a gente tem menos medo de se jogar, né? Porque qual é o medo da gente se jogar assim de cabeça, né? Falar assim, Deus, eu estou contigo de cabeça. Né? Assim, largar tudo de fato, né? A questão natural da insegurança, né? Será que Deus vai me pedir uma coisa que eu não tenho força para fazer? Será que Deus vai me colocar numa circunstância que, meu Deus, eu vou passar isso, vou passar aquilo, não vou conseguir suportar? Paz, amado. Então a gente tem aqueles temores nossos, pessoais, né? Os choques, os atropelos que a gente, né, passa na vida, né? Então, assim, quanto mais a gente vai experimentando isso, mais segurança interior, né, naturalmente vai sendo consolidada. Então, assim, aquele Moisés que se viu diante de Deus com uma sarça ardente, né, aquele homem que estava ali, que um dia tinha sido um dos homens mais poderosos da terra, porque diz Hebreus que ele era o filho da filha de Faraó, né, mas ele rejeitou aquilo, né? Passou aqueles 40 anos cuidando ali das ovelhas em Midian, seu sogro Jetro, né? Parece totalmente sem sentido Deus gastar 40 anos com Moisés ali. Poxa, né? Se ele viveu de 0 a 40 no Egito, ele estudou, era educado em toda a ciência da época, né? Então, de 0 a 40, ele recebeu todo aquele conhecimento normal do dia a dia, o conhecimento
desse século, vamos botar assim, né? E depois ele fica de 40 a 80, sendo esvaziado, cuidando de ovelha. É porque pra gente, né, que às vezes uns leem desde novos, outros não, mas de qualquer forma isso acaba ficando, quando a gente lê um pouco religioso, né, é como, um exemplo, desculpa, um pouco, não sei se é tão positivo ou não, né, mas é como você passasse 5 anos, você encontrasse na rua o Barack Obama cuidando de meia dúzia de ovelha na rua. Seria mais ou menos algo parecido com isso, né? Ou seja, quem era o sucessor para governar o império do mundo, agora está cuidando de 100, 150 ovelhas caminhando ali num deserto. Se você olha isso na sua cabeça, vai parecer o quê? Naturalmente, sem religiosidade. Pô, alguma coisa aí embirutou de vez, porque alguma coisa está o quê? Alguma coisa está errada, ou de cabeça para baixo, né? É porque na Bíblia a gente já conhece tudo, assim, conhece tudo no sentido assim, das historinhas que eram contadas para a gente desde a EBD, então a gente já sabe o fim. Mas a gente traz isso para a nossa vida, a impressão que a gente tem era o que as pessoas da época não tinham. Tá alguma coisa errada, alguma coisa está de cabeça para baixo, né? E realmente as coisas ficam de cabeça para baixo quando? Imagina se a gente decide assim, irmãos, os irmãos aqui sábado, essa parede já está um tempinho aqui, vamos fazer o seguinte, vamos chegar sábado aqui, tirar esse forro, dar uma pintura geral e trocar o forro. Se você entrar sábado aqui, como é que você vai encontrar esse local? Cadeira tudo entulhada para lá, né? O PVC todo descido num canto, né? Parede toda sendo pintada, o chão sujo, né? Então a impressão que você vai ter sábado é que está tudo desorganizado. Mas está desorganizado para ser organizado. E quando a gente traz isso para a nossa vida, que é mais complexo. Quando Deus desarruma o teu presente para arrumar o teu futuro, ter essa compreensão é... Eu queria fazer uma pergunta, não sei se é diretamente ligada ao tema. É uma curiosidade, eu já estudei essa partezinha da Bíblia, mas eu ainda fiquei me dúvida. Por que Deus não permitiu que ele entrasse na Terra Prometida depois desses 40 anos, desse povo? Aí uns falam que é porque bateu na rocha, não sei o quê, mas teve uma época da minha vida que eu fiquei achando que foi meio injusto, assim, ele ter passado isso tudo e na hora... Vamos chegar então nesse ponto, podemos abranger esse ponto aí, né? Então de 40 a 80, parece que ele está... Parece que a vida dele meio que... Só que, olha só, a mesma promessa que estava na vida dele nesse momento, não é a mesma promessa que estava aqui, diz no livro de Atos, que ele tentou separar a briga dos irmãos, Estevão relatando, porque acreditou que seus irmãos entenderiam o propósito para o qual ele foi chamado. Então, se você lê em Atos, não em Êxodo, mas em Atos, você vai ter essa compreensão clara. Ele acaba assassinando, né, aquele soldado egípcio, e aí tem que fugir. É a mesma promessa que está repousando aqui, né? Mas há momentos na nossa vida, irmãos, há momentos de sequidão, há momentos de esvaziamento que são difíceis de serem compreendidos e que só são atravessados olhando continuamente para Deus, sem buscar muitas explicações, né? É aquele, se olhasse o farol e fosse andando em direção ao farol, independente da condição que a gente vai chegar lá. Você vai chegar sem sola do pé, você vai chegar sem mão, sem braço, não importa, né? Vai chegar lá, né? Então há momentos em que isso é extremamente difícil, né? Há muitas pessoas que desistem, que esmorecem, né? O Novo Testamento admoesta a gente, né? a se fortalecer no poder do Senhor, né? A admoestar até a gente mutuamente, né? Olha, uma hora dá uma força para o irmão, uma hora o irmão dá uma força para a gente mutuamente conseguir caminhar, né?
Até que chegou um dia aqui, com 80 anos de idade, onde ele viu lá uma sarça. Isso não é uma sarça, né? Pelo amor de Deus. Fica lá a árvorezinha do jardim de infância, né? Uma sarça sem muita vegetação, Só que tinha um fogo nela que queimava e não consumia a sarça. Ele ficou curiosíssimo com isso, subiu até ali, onde ele encontrou Deus sem saber que Deus estava ali. Isso é uma coisa importante. Deus vai nos atraindo para um ponto da nossa vida, Ele vai nos conduzindo para um ponto da nossa vida, sem nós percebermos que uma hora nós vamos dar de frente para Ele. A gente não sabe, varão, que vai parar lá no monte. Mas Deus está conduzindo a gente para o monte. A gente não sabe nem o que vai achar lá. O que vai encontrar lá. Só que mesmo sem saber aonde vai dar, mesmo sem saber qual é o final, mesmo que movido por uma curiosidade, igual o anzol com a isca atraindo peixe, está Deus atraindo Moisés para esse local. Um dia normal, uma terça-feira, uma quarta-feira como essa, né? E Deus fala para ele tirar o sapato, as sandálias, né? Perdão, do pé, que aquele lugar era santo. E Deus começa a se revelar para ele, a se apresentar para ele, né? Um momento pessoal entre ele e Deus. Você acha que Moisés naquele momento tinha ideia de onde ele estava se metendo? Você acha que ele tinha ideia onde ele ia entrar, irmão? Não tinha, né? Você acha que Deus contou? Não. Também não, né? Também não, né? Mas aquele dia ocorreu o que era importante acontecer. Sabe? Seja nesse tempo, seja no outro tempo, né? Ter esse encontro pessoal, estar diante, né, do próprio Criador e conversar diretamente com Ele, sem nenhum intermediário, para ouvir diretamente dele o que Ele tinha com a sua vida. Então, esse ponto que eu acho que é o ponto que eu sempre incentivo todos os irmãos a chegarem, né? Então, assim, se uma pessoa se coloca como intermediário, é uma bênção, obviamente, né? O mestre é uma bênção, o profeta é uma bênção, o pastor é uma bênção, mas desde que cada um entenda no corpo de Cristo que não é intermediário, que encoraje, incentive os irmãos a terem essa ligação direta, a não atrair pessoas para si, mas atrair pessoas para Ele. Incentivar essa comunhão, né? É claro que Deus também faz isso direto, né? Quando Deus bota a gente num ventinho lá, joga a gente num ventinho, cerca a nossa casa e fala para os anjos aí, não deixa ninguém entrar na casa desse caboclo aí para ajudar ele, que eu quero que o Rafael passe esse tempinho aí sozinho, né? Porque nesse momento sozinho preciso ensinar algumas coisas para ele. Se vem alguém, atrapalha o processo, né? A gente não entende, acha que a pessoa não veio visitar a gente, né? Acha que, né, o pessoal não liga, não ama e tal, mas a gente não compreende muitas vezes que Deus cria circunstâncias na nossa vida, às vezes como diz lá Eclesiastes, há tempo de se abraçar, de juntar, há tempo de deixar de abraçar,
Às vezes cria situações onde estamos juntos, às vezes cria situações onde estamos sozinhos para produzir algumas coisas dentro da nossa vida. Ainda que a gente não entenda, como a gente está falando aqui, olhar a vida dele é mole, mas ele compreender, dar sentido na vida dele. Você acha que quando ele estava cuidando de uma ovelhinha aqui, aí brigou no poço pela água, aí ajudou, casou com Zípora, teve Gerson, você acha que isso aí fazia sentido na vida dele? O cara que viveu 40 anos ali, tinha alguma... né? Às vezes a gente empurra, quase que eu acho que deve ser assim, vou viver assim, vou, né, tentando cada dia o seu culto, cada dia um momento e tal, mas há um momento onde Deus vai estreitar para te conduzir, para cada um individualmente estar só perante Ele, e cada um individualmente poder ouvir diretamente do Pai, do Criador, aquela voz que fala unicamente com a gente, né? E que dá todo sentido e todo propósito da nossa vida. E por mais que ela tenha aparecido e esteja desarrumada durante 80 anos, naquele momento algumas peças do quebra-cabeça vão começar a fazer sentido, né? Então aqui a gente tem um homem diante de um arbusto, conversando com Deus descalço, no deserto. Imagina que loucura isso, né? Será que isso é tão diferente de uma pessoa de pijama no chão do quarto? Não é diferente. Se naquele dia, naquele quarto, o arbusto, entre aspas, estiver lá queimando sem se consumir, não é diferente, né? Cada personagem bíblico teve seu momento diferente. Por acaso a gente está observando esse, que aparentemente dá para ele uma missão sem sentido. Pelo menos para Moisés. Porque ele, né, fala o quê? Por tirar o povo, eu vim de lá, cara. Eu sou faraó. Eu conto no dedo quantas carruagens aquele cara tem, quantos soldados, general. Como você acha que ele não conhecia? Você acha que ele não conhecia a defesa do Egito? Sistema de estratégia do Egito? A gente está lendo a Bíblia religiosamente. Pensa no cara que está ali, meu irmão. Parceiro, eu conheço do alto comandante até o soldado boneco que eu matei ali. Eu conheço todo mundo. Sei como aquilo é organizado. Sei como você entra, como sai daquela cidade. Conheço espia, conheço como o pessoal estuda aquilo. Eu vou entrar com um cajado na mão para mandar aquela galera sair? A gente lê agora na Nova Aliança, com o Espírito Santo, conhecendo o final da história, mole, né? Mas imagina ali, sem Bíblia, sem igreja, sem nada, sem toda essa realidade, Deus virando para ele aqui, ó. A única coisa que você precisa é esse cajadinho aqui, ó. Tá aí, só isso. É claro que Deus queria dar uma grande lição, né? Tudo que a gente acha que precisa, a gente pode jogar no lixo. Tudo que a gente bota na bugiganga, juntando a tralha, que a gente acha que aquilo é importante, não é aquilo que vai fazer a gente atravessar o momento de seca da nossa vida. É exatamente aquilo que talvez a gente dê menos importância, como um cajadinho de madeira. É um mistério realmente. E às vezes, na grande maioria das vezes, a gente nem sabe o que tem. Porque obviamente ele não sabia que era esse pedacinho de madeira que ele ia encostar na água e ia abrir um mar, por exemplo. Ele não tinha a mínima ideia disso. Ele tinha ideia só de... virou uma cobra, agora pega ela pelo rabo. Bota a mão no peito. Caramba, esse Deus é o Deus que fere, mas é o Deus que cura. Esse é o Deus que tem poder como Criador para de uma vara fazer um animal e do animal voltar a vara. Caramba! Esse Deus que está me chamando, ele é poderoso. Por que ele não vai lá e faz logo o serviço?
Por que deu ruim e me botou no meio aí? Né? Porque Deus deseja que o homem reconheça a sua incapacidade, miséria e limitação. Por mais que por grande parte da nossa história, quando não conhecíamos a Cristo, nos achávamos suficientes, agora o Espírito Santo vai começar um outro processo na nossa vida de conhecimento da nossa miséria. Sabe? Porque como é que você se sente quando alguém pede para você fazer alguma coisa, você acha que não consegue? Incapaz. Não é assim que a gente sente? Mas não tem. Com a incapacidade, esse reconhecimento de incapacidade, de miséria, vem uma pedra preciosíssima que nasce nesse solo, que está debaixo dessa terra, que é a dependência. Só alguém que é miserável e incapaz pode verdadeiramente depender. Quem é suficiente e sabe, não vai depender nunca. É um princípio do ser humano. Se não tem dependência, tem aparência de dependência. Mas no dia a dia, as decisões que você tomada, vende aqui, muda, faz não sei o que tal, tira de emprego, tal, é dele. Então, como Deus vai fazer brotar essa pérola dentro do homem? A pérola da dependência de Deus. Fazendo o cara olhar para ele e falar assim: eu sou gago, eu não tenho condição, eu não posso, eu não tenho força, para mim não dá. Porque as pessoas hoje às vezes até interpretam de uma forma errada. Ih, rapaz, o irmão está deprimido, não, tudo tu pode, vai lá e tal. Não, irmão, não faz o processo contrário da cruz na vida do irmão, não. Deixa a cruz trabalhar. Deixa o que Paulo falou da glória da cruz trabalhar no coração do irmão e no meu coração. Deixa a cruz mostrar a nossa indignidade, para que possa nascer dentro da gente a dependência do Deus Criador e Pai. Porque é aí que existe uma segurança saudável. É quando eu não sei, é quando eu não posso, é quando eu não tenho força, que Ele vai ser minha força, que Ele pode, e que Ele, ainda que seja nos 44 minutos do segundo tempo, que é como Deus faz mesmo, para levar a aflição nossa ao máximo, Ele vai dizer como é que tem que ser feito. Também não consigo entender isso. Por que Deus não falou logo agora? Parece que deixa chegar assim, meu irmão. É no limite. Vai apitar para esticar, né, a nossa dependência. Então, você me fez lembrar uma situação. Eu tenho um problema na fala, né? Aí eu fui numa igreja, Deus me incomodou tanto para fazer uma oportunidade, pediu uma oportunidade. Aí eu falei assim: Senhor, mas não falo direito. Não, você me fez lembrar isso. Senhor, mas não falo direito, ninguém vai me entender. E aquilo me incomodando, eu tive que levantar a mão e falar. Aí hoje o Senhor está me lembrando nessa passagem de Moisés, que realmente, né? Ele tinha defeito. Tinha limitação. Assim, um tempo da vida dele, ele se achava um cara que era o cara. Até porque ele estava sendo preparado para aquela posição. Depois ele passou um processo na vida dele que ele não estava mais naquela posição, estava em outra posição, né? Quando ele se depara com Deus, a percepção dele agora já é outra, né? Então, assim, esse processo ele é importante mesmo, né? Porque ele vai fazer com que toda hora a gente consulte, toda hora a gente pergunte, toda hora a gente esteja na dependência do Senhor, né? E é normal, porque nós estudamos e criamos currículo de tudo. Então, assim, o cara estudou inglês, então sabe falar inglês. O cara estudou espanhol, então sabe falar espanhol, né? Só que o cara andou com Deus, então sabe andar com Deus. Não, não é assim. Porque Josué foi nessa, e aí na cidade de Ai ele tomou pau.
Porque tudo que eu tenha caminhado com Deus, irmão, se Deus não estiver ali no outro passo que eu vou dar, não vai escutar nada. É um estado pontual contínuo mesmo. Não dá para pegar tudo que se andou e dizer que tem como garantia. Não tem. É um fio mesmo que se partiu, partiu. Não dá condição da gente dar o próximo passo. É só nele mesmo, né? Então, Moisés teve logo uma lição muito importante também, que é que Deus faz com a nossa vida, né? Que é dar a missão e frustrar o cara da missão. A primeira coisa que ele faz com qualquer servo dele é frustrar o servo dele. Infelizmente, as pessoas também não contam essa parte bíblica. Então o que ele fala? Ó, vai lá, pega o cajado, diz a Faraó que eu sou para libertar o meu povo tal, e bota lá. Mas viu tudo aquilo, o que ele fez? Foi lá. Chegou lá, jogou, pá, tudo, cobra, não sei o que, no final da história, o povo não sai, e o nego tem que catar até a palha aí do tijolo. E quando sai, o povo quer dar um piau nele, não é assim? E ele vai correndo para o Senhor falando, e aí, Senhor? Eu fui lá, fiz tudo que tu mandou e deu tudo errado? Então, é igualzinho, Pedrão, João, Tiago, é a mesma lição de discipulado, que é frustrar. Mas frustrar no sentido não humano. É sempre deixar aquela mensagem clara para a gente assim, ó, faz só aquilo que eu te pedi, o resto é meu. Não se empolga. Porque se você começar a dar tudo ali no início, ali no terceiro a gente já puxou a pipa, já está lá no alto. Mas não é assim? É verdade. Tu orou e curou assim, aí curou daqui a pouco tu não quer nem saber mais, tu já está fazendo tudo. Já meteu o pé pela mão. Aí Deus vai lá e val. Por esse amor, por esse conhecimento prévio que ele tem, por esse cuidado. Então, todo esse terceiro dia aqui foi pensando no homem. Então você acha que ele não está pensando na gente amanhã? Amanhã, a gente não sabe como vai ser o dia. Ninguém aqui pode garantir como vai ser o dia de amanhã. Mas você acha que se ele no terceiro já estava pensando em alguma coisa para o sexto, você acha que Deus não está pensando no nosso amanhã? Você acha que uma coisa que a gente ouça aqui, ouça ali no final, compartilhando com algum irmão, ouça de manhã cedo, você acha que as pérolas, o maná que vai caindo, ele não é perfeito para a gente chegar ao final daquele dia? A gente pode querer não catar, a gente pode não estar atento, a gente pode não observar, mas ele vai cair fielmente, né? Bem, depois de um tempo, de bastante tempo, né, Deus avança no seu propósito na vida de Moisés. Quem é Moisés? Homem, judeu, estatura mediana. No meio do deserto ele parece o quê? Assim, de braços abertos. Sim. Um arbusto, lógico. O que estava faltando para esse arbusto? Se queimar sem consumir. E quando as pessoas olhavam e viam o rosto de Moisés brilhando por aquela glória, quando ele saía do tabernáculo do concerto e ele ia andando no meio da congregação, você acha que eles não viam aquela sarça lá andando no meio deles? Com certeza, né? E o impacto que essa sarça trouxe sobre a vida de Moisés, agora também não traria na vida daquele povo que estava ali ao redor, ou daria oportunidade para fazer? Então, durante a caminhada, ele foi ficando semelhante. Que é o que Paulo diz. Nós somos predestinados para ser conforme a sua imagem. Coisas que nós vamos ver lá para o sexto dia. O que está acontecendo aqui com Moisés. Então, para a gente voltar para lá e só responder ao questionamento da irmã, o propósito central não é entrar na Terra. O que
Deus quer como cerne? Aí vamos lá. O que Deus queria como cerne? Isso aqui. Depois que ele bateu o cajado, a glória deixou de brilhar no rosto dele? Não. Aquela semelhança era visível? Era visível. Deus mesmo falou que teria, né? Arão seria o profeta, mas ele estaria representando a sarça. Isso foi o seu último dia, perto lá da planície de Moabe, no Jordão, antes de atravessar. O propósito, a missão de Moisés era levar o povo até a terra prometida. Mas o propósito na vida de Moisés não é a missão. Uma coisa é o nosso encargo, que nós fazemos para Deus. Só que isso não é quem nós somos. Isso é só um trabalho. O que nós somos e o propósito eterno de Deus é muito maior do que qualquer trabalho. Senão a gente vai falar assim, o cara que converteu 1 milhão, como as pessoas dizem, não é igual o cara que converteu, que no final ninguém converte ninguém. É o Espírito Santo, ele está só pregando. Mas então o trabalho vai definir alguma coisa? De forma nenhuma. O propósito eterno de Deus. Não o trabalho. Né? Então a missão era levar o povo. Levou até o Jordão a missão. Propósito. Se cumpriu. Cabalmente. Né? Ele se tornou aquele arbusto pegando fogo, literalmente. Né? Literalmente. 80 dias, né? 80 dias no Monte Oreb. Você imagina o que é isso? Ele construiu toda aquela arca, né? E todo o tabernáculo, diz a escritura de Êxodo, Deus fala para ele, né? Moisés, seja fiel, né? Para construir exatamente como eu te mostrei. Tu vai lá em Apocalipse, né? Quando tem aquela questão já da trombeta que abre e fala, e foi-se vista a arca do Senhor, né? Perto do trono dele. Quer dizer, o cara construiu igual porque ele subiu lá e viu, né? O cara não estava só no Monte do Oreb. Ele não estava, fisicamente ele estava no Monte do Oreb. Mas espiritualmente, meu irmão, ele estava na sala do Pai. Já parou para pensar nisso? Ele estava na sala do Pai. Aí você vai falando o quê? Por isso que Hebreus constata isso, quando fala que essas pessoas de longe saudaram as suas promessas, mas na verdade não estavam nem preocupadas com ela. Fala assim, cara, o que é terra prometida, o que é meia dúzia de uva e leite e mel? O nego está se matando lá embaixo para poder entrar. Ou contextualizando para hoje, o que é vida boa, o que é não ter problema? Meu irmão, no final, todas as tribulações do presente século não podem ser comparadas com a glória do porvir. Disse Paulo quando desceu de lá também, que viu a planta da casa de Deus. Então, olha só o que Deus está construindo na vida, agora estou falando individual dele. Individual dele. Obviamente tem uma questão aqui. A quem muito é dado, muito é cobrado. Isso é fato. Né? Deus só cobra de nós à medida da revelação que recebemos. O que Deus tinha para cobrar de Adão? Só não comer aquele fruto, mais nada, porque foi o nível de revelação que ele chegou. Então se tivesse outro, não, olha, é só isso que eu estou te falando, e a gente vai se relacionar em cima disso aqui. Né? E aí tudo bem, ele transgrediu exatamente naquele termo, né? E aí existe uma questão realmente que ele é a sarça, então existe um problema de representatividade. Né? É quando, nesse caso aqui, né, falando do Antigo Testamento, isso hoje seria no corpo de Cristo, na igreja, né, mas assim, por isso que Deus falou no final do livro de Êxodo, né, porque com os meus profetas eu falo por sonhos e visões, mas com Moisés eu falei face a face, porque ele foi fiel em toda a minha casa. Moisés fica virado quando Deus está virado. Sabe? Até o sentimento.
Então, quando Deus está virado, que o povo estava lá na orgia, o que ele fez? Quebrou as tábuas da lei. Deus falou alguma coisa? Não, porque quem está virado? Deus. E ele expressava o quê? A ira. Então, assim, ele era literalmente, assim, não é só a palavra, não é só a revelação, era até a expressão que aquilo tinha que vir para o povo. O peso da palavra. Você pode falar assim, ó. Você pode falar para uma pessoa assim, ó. Não faça isso. Você pode falar para uma pessoa assim, ó. Não faça isso. Eu usei a mesma palavra, mas usei o mesmo tom. Isso é um erro muito comum. Os irmãos que hoje têm essa função, esse encargo, às vezes, de palavra profética, uma questão assim. Não é só a palavra, é o encargo, é o peso que o Espírito Santo deseja dispensar em relação a uma palavra dada. Então, a sintonia precisa ser muito grande para se dizer a mesma coisa, mas com propósitos diferentes. Então, tá bravo, tá bravo, não tá bravo, não tá bravo. Nessa questão pontual que você falou, né? O que Deus falou para Moisés? Falou, Moisés, o teu chamado é santificar o meu nome. Se você não santificou, eu preciso santificar. Não tem jeito. Você me representa. Eu não estava irado. Você ficou irado. O homem Moisés ficou irado. Eu não estava irado, Moisés. Era só ir lá e resolver o problema. Ele ficou irado com a incredulidade do povo. E tomou aquela decisão pessoal. Só que o nível de representatividade era elevado. Porque as pessoas estão olhando para Moisés, o que Moisés está fazendo é o que Deus está fazendo. Estou falando da antiga aliança. Na nova aliança, a gente entende claramente que não deve haver Moisés, embora muitas pessoas queiram ser Moisés, mas né, é a questão da interdependência, do corpo, da comunidade cristã, né? Cada um com a sua função, com o seu encargo. Mas, veja bem, Moisés chegou ali, não passou da planície de Moabe, Deus chamou ele no Monte Nebo, pessoalmente fez o funeral dele, porque não se achou o corpo dele, o próprio Senhor enterrou o corpo dele, né? Na carta de Judas explica mais à frente por quê, né? Quando o anjo do Senhor repreendeu o próprio Lúcifer, né? Nessa questão da briga do corpo de Moisés. Obviamente, imagina se ele botar o corpo dele, virar idolatria até o final da caminhada de Israel, né? Então Deus sabe exatamente por que precisou fazer daquele jeito. Não é que adorar uma serpentezinha que orou e ficou curado, meu irmão. Levou até Ezequiel para destruir a serpente de bronze. Tu imagina o corpo de Moisés, acabou, né? Então, o Senhor deu esse jeito e resolveu essa questão. Ele não entrou, mas o tempo passou. O tempo passou. O tempo passou e chegamos na nova aliança. E na nova aliança, Jesus chama Pedro, Tiago e João para subir ao monte. E quando eles estão no alto do monte, e o Senhor fica transfigurado, as vestes brancas, né, alvas, e o rosto brilhando como o sol, né? Quem aparece? Quem aparece lá? Além do Pai que está ali, né? Pai falando, né? É a voz que fala do seu filho amado, né? A ele ouvir. Mas quem são as duas pessoas que estão ali naquele momento? A Escritura diz, lá em Mateus. Quem lembra? Tem aqui, ó, Pedro, João, Tiago, o Senhor. Quem está aqui? Moisés e Elias. Mas ele está pisando no meio da terra prometida? Mas ele está no meio da terra? Mas ele não podia entrar, como é que ele está no meio? Como é que ele está no meio? Porque se a pessoa ficar presa à disciplina pontual, ela não consegue compreender o Senhor. Cara, você não entrou aqui na de baixo, por uma questão de disciplina pontual. Mas passa-se a nova aliança e esse homem está no meio da terra prometida. Mais do que estar no meio da terra prometida, é conversando com o Filho de Deus encarnado. Então, a questão não é o pouquinho que ele perdeu aqui para aquela disciplina. Mas, irmão, tudo que Cristo ganhou dele, isso faz com que a gente definitivamente esqueça
esqueça essa visão. Visão que natural, como você colocou, normal, mais uma então para te deixar encucado. Imagina, hein? Para você pensar então, que isso bate de frente com a gente mesmo. Ela falou, mas eu sou assim, todos nós somos assim, ficamos encucados. Você imagina, vem o povo, você está lá, a princípio está todo mundo num bolo só. Claro que para Deus não está, mas está todo mundo lá, pá, debaixo da nuvem, manazinho caindo, catando, pá, todo mundo benção e tal. Aí os caras vão lá fazer um relato. Manda 12 espias, 10, e pá, michou, cara, é ruim, melhor morrer, Deus, pô, quebrou com a gente no meio, pá, a ponto de desanimar o povo, né, e o pessoal ficar prostrado. E Josué e Caleb, não, Deus purinho, vamos entrar lá, vamos quebrar esse gigante, ele prometeu isso aí, vamos entrar lá e vamos partir no meio. Então, isso tudo foi preparado para Moisés, no caso? Não. Herdar a terra? Não. Herdar a terra. Esse ponto aqui, eu vou voltar aí. Deixa esse ponto aqui, só para explicar para ela essa questão do pensamento natural. Uhum. Qual seria o natural na nossa justiça? Galera, calma aí. Esses 10 abrem o buraco, morreram. Isso aconteceu, né? Pô, vocês dois, caraca, vocês foram... Aquele crente nota 1000, né, parceiro? Então eu vou fazer o seguinte, vou deixar vocês aqui, porque só tem 1 ano e 11 meses de caminhada nesse momento. E aí vai pintar 38 anos e 1 mês para andar no deserto até a geração morrer. Pô, não vou te botar nessa. Vou deixar você aqui e bota a galera toda para caminhar, andando até morrer, e depois volta aqui encontrar vocês e vocês entram. Esse seria o meu pensamento. O que Deus faz? Josué e Caleb, vou mandar para o povo 38 anos no deserto, vamos morrer. Não baixa lá dentro com uma sensação de injustiça? Eu falo assim, pô, se a gente fosse sincero, pô, o cara foi fiel, parceiro. Como é que ele vai ficar na mesma situação que todo mundo que... Porque a justiça própria, humana, é a nossa maior inimiga. É o que nos afasta do Senhor. Assim, parceiro, tudo bem que você não fez isso, mas você também só chegou aqui porque tu tá assim, andando comigo. Senão tu já tinha quebrado também. Então assim, no final não é quem corre ou não, mas de quem Deus deseja ter misericórdia. Essa é a palavra. Então assim, os dois vão andar, e vão andar sem nenhum problema, amarradão, e quando volta, Caleb já está bastante idade, mas diz, ó, estou valente como com 80 anos quando cheguei aqui. E vou pegar minha porção lá da terra. Né? Então esse é um cuidado grande que a gente precisa ter no nosso coração em relação à justiça própria. Que Deus coloca ela como trapo de imundícia. Então o nosso pensamento natural, ele faz, de alguma forma, ele tenta achar coerência para resolver uma lógica aqui embaixo. Quando a justiça de Deus, o caminho de Deus é mais elevado que o nosso. Então, há questões que vão parecer injustiça, mas na verdade, a justiça foi feita plenamente. Olha só, hein? Que coisa terrível, né? Isso só caminhando com Deus, não tem jeito. Caminhando com Deus, você vê Davi. Seu cão, seu morto, eu não sei quem, o cara mandando a letra, o general dele, eu vou passar a espada. Não, passa não, cara. Deixa o cara falar mal de mim, meu irmão. Que isso? Deixa ele mandar a letra. Quem sabe a misericórdia de Deus se antecipa. E a gente retorna para Jerusalém. O pensamento do cara. Ele como rei natural, irmão, joga, passa a espada. Eu sou rei, não defino. Mas como alguém que conhece um Deus que trabalha de uma forma diferente, ele fala assim, não bota isso na minha conta não, deixa o cara mandar a letra mesmo, falar mal de mim até o talo. Olha como são situações que, né, conflitam. Então por isso que a Escritura fala que temos que fazer morrer essa natureza natural, né, para que realmente possamos caminhar como um novo homem, né, um novo Adão, como os romanos, diante de Deus, com uma mente renovada, com outra compreensão. Então,
né? Deus dá ordem à terra para que a terra faça isso. Vamos ler isso, né? Deixa eu falar. Terra produza vegetais, papapá, 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 papapá. Né? Dá ordem à terra. A nossa casa. Deus está preparando aí a morada de Adão. Tinha que ter uma morada, né? Tinha que ter um jardim, né? E dessa mesma forma, Jesus diz isso para os seus discípulos. Poxa, você acha que, se não fosse verdade, eu não faria? Né? Que meu Pai já preparou morada para onde eu estiver, vós estejais também. Essa morada era essa daqui, não é essa? Mas essa morada que Jesus está falando com os seus discípulos, Nova Jerusalém. João viu descendo do céu e tocando na terra. Então, se nós pisamos nessa terra hoje e acreditamos que Deus a formou para a nossa primeira morada e que tudo que foi sendo criado, luz, separação luz e trevas, céu, firmamento, terra, separação das águas, vegetação, árvore, semente, se Deus criou tudo isso para pôr Adão ali, o que você acha que Deus está preparando para colocar o novo homem restaurado em Cristo? Te respondo, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem subiu no coração de nenhum homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, se nós conseguimos crer que assim foi feita a criação, irmão, imagina a restauração. É essa que está a questão. Era isso que os irmãos estavam... Caramba! Que ele está lá escrevendo e que está escrevendo e chorando. Porque naquele dia não haverá sol, porque o próprio Cordeiro será o sol. Não haverá templo, porque o Senhor será o templo. Eu serei vosso pai, vocês serão meus filhos. Papapá, papapá. Não haverá doença, não haverá choro, não haverá não sei o que, não haverá isso, não haverá... Haverá uma árvore. Veja bem, isso aqui, ó, no final, é isso aqui restaurado. O rio, tudo. Por quê? Porque mesmo Jó, na sua dificuldade, conseguiu compreender o quê? Porque os teus planos não podem ser frustrados. Tu acha mesmo que Adão estragou o plano do Senhor, irmão? Tu acha mesmo que o pai do pecado deu tudo errado? Irmão, eternidade a eternidade, tu és Deus. E nenhum dos teus propósitos podem ser frustrados. A linha vai ser perfeita. Por isso que Paulo diz em Efésios que o céu do céu vai olhar, o desfecho vai se maravilhar. Quando olhar e falar assim, que Deus é esse? Sábio, grande, perfeito em todos os seus caminhos. É aquele cântico que o Espírito vai dando a Paulo, né? Quem deu primeiro a ele para depois receber? Quem conheceu os juízos do Senhor? Né? Quem poderá? Que isso, que aquilo? Cara, glória, riqueza para ele, por ele termina ali já. Tipo assim, sem palavras para conseguir fechar aquele cântico. Porque olhando e falando assim, Deus é perfeito. Irmão, se Deus é perfeito, se o que nós temos lido aqui nessa noite, compartilhamos juntos, cremos nesse Deus, estamos olhando para esse Deus, não estamos olhando para homem, para fulano, para cicrano, para religião, para não sei o que, para a comunidade tal, para A, para B, para C, não estamos olhando para nada, estamos olhando para Cristo. Estamos olhando para o Pai, e estamos entendendo como é o caráter dele, como ele é. Irmão, isso vai produzir algo frutífero na nossa vida no dia de amanhã. Não porque recebemos uma carga de poder. Não, porque estamos conhecendo que o nosso Deus é individualmente. Juntos aqui, mas individualmente. Cada um
no seu relacionamento com o Senhor. Todos nós temos que compartilhar, Deus vai falar com cada um de uma maneira diferente daquilo que está caminhando, daquilo que se relaciona com Ele. Mas o mais importante é, caramba, irmão, tenho descanso no Senhor. O Senhor é minha paz, irmão. Isso ser algo, né? Ser algo verdadeiro, assim, que pode se tocar. Embora o Senhor sempre vai dar experiências para nos levar um pouco mais adiante, né? Então, assim, o terceiro dia, Deus separou para isso. No terceiro dia, já estava acontecendo algo importante para alguém que não havia nem sido criado. Por isso que algumas pessoas, quando leem os profetas antigos, às vezes se confundem um pouco, porque a pessoa lê está assim, ó, porque eu trarei Babilônia, vou passar espada, vou fazer isso, vou fazer assado, vou entrar com isso, vou entrar com assado. Aí você vira o capítulo, porque eu trarei vocês de volta, e abençoarei, e farei isso. Cara, o que vai acontecer afinal? Já não estou entendendo mais nada. Porque no mesmo tempo que Deus está dando a ordem de disciplina, de vara, para corrigir, tirar a idolatria de Israel, nesse mesmo dia, o Espírito já está falando a respeito da restauração de todo aquele povo e onde Deus vai estabelecer eles novamente. Ou seja, antes de vir a vara, Deus já está falando sobre o remédio que vai curar da vara que bateu, irmão. Então é para a gente crer realmente, Ele está no controle, está cercando. Tem hora que vai ficar escuro, tem hora que vai clarear. Tem hora que vai ficar refrigério, tem hora que a chapa vai esquentar. Mas nisso tudo, a nossa âncora final é Cristo. É esse conhecimento. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Não conhecer a teórica, conhecer quem é Cristo, quem é o Senhor. Quem é o meu Pai? Quem é o Criador? Como Ele é? O que Ele age? O que Ele pensa? O que Ele projetou? Como é que Ele faz as coisas? Isso nos traz libertação interior da nossa ansiedade, da nossa angústia, da nossa bater com a cabeça no teto porque está sem saída. Isso é a diferença na vida de uma pessoa quando ela está de frente para o mar e tem os egípcios nas costas dela. No final, irmão, a circunstância é a mesma. É aquela história aqui, ó. Tem uma pedra, isso aqui. Tem uma pedra. Essa pedra, um pega a pedra, faz uma escultura. O outro pega a pedra violento, taca em alguém. O outro pega a pedra e faz um muro. No final, a pedra é a mesma. A diferença é a atitude que cada um tem diante dela. Então é a mesma coisa, pode ser circunstância diferente, mas no final, todos os nossos problemas que nós estamos aqui hoje, é o mesmo. Pode ser um pouco diferente, porque um é seu, um é teu, um no trabalho, um aqui, um em casa, um relacionamento, um é assim. Pode ser, mas no final, o que muda é a atitude de cada coração diante do problema, diante desse impasse, diante de uma circunstância que se está vivendo. Então, quando a gente caminha com o Senhor, então, puxa, vai ter ali, pepino gigante, né? O nosso coração vai estar descansado. Por mais que a gente, né, às vezes, né, fique assim, cara, como é que vai ser, Senhor? Né? Mas é um como vai ser que é diferente do que? Que droga, né? Que porcaria. Eu tô aqui, tal, tava na boa, a vida mais ou menos e tal, mas já tava uma pedrinha, já tava um palho, fazia um tijolo no Egito, mas tinha um pepininho, tinha um tomate, Pegava água, tava com sede, bebia uma água, agora, tô 3 dias no deserto aqui sem água, meu. Tendo que aprender a depender de Deus, para a água sair da rocha para eu beber. Lá eu bebia a água a hora que eu queria. Que parada é essa? Então, por um lado, tá aqui é horrível. Por outro lado, para a pessoa que tem um pensamento natural aqui, ela se sente cerceada, ela se sente assim, caraca! Porque quando ela sair desse pensamento natural, ela vai entender o seguinte, meu pai separou água de água, tem água em tudo que é lugar aí. Só não está caindo aqui ainda.
Se não está caindo, é porque ele tem alguma coisa que ele está tentando ensinar para a gente. Ou seja, ele vai... Já viu que Deus nunca resolve o problema do modo que a gente espera? E sempre do modo que ele estabeleceu? Não. Deus vai fazer assim, vai chegar lá e falar com o cara, vai fazer assim, a pessoa ligou, não sei o que, desenrolou aquilo que está resolvido. Chega lá, Deus faz o quê? Tudo ao contrário. Por que o Espírito Santo fez isso com a gente? Para não viciar a gente. Para a gente não ficar preso a método, a critério. Irmão, hora do vez, se você fez sobe um monte, faz aquilo e deu certo. Não. Deus nunca vai fazer repeteco. Deus nunca vai criar a mesma vegetação do lado da outra. Ele vai fazer diferente, com outro verde, com outra forma, com outra textura, com outro odor. O que ele quer ensinar com ele? Ele é criativo, ele não quer que a gente fique preso a nada a não ser ele. Então eu vou chegar lá, com tudo que deu certo da primeira vez, vai dar ruim a segunda. Porque ele vai falar assim, pô, né? Se de novo, der a segunda, dessa daqui a pouco, meu irmão, tu já está nesse esqueminha aqui, tu não está dependendo de mim. Então eu vou ter que fazer dar errado. Olha só, irmão, Rafael, vou ter que fazer dar errado para dar certo. Porque se der certo, vai dar errado. Porque você não vai confiar em mim. Se der errado, Rafa, vai dar certo. Porque você vai, como é que é assim, e tal, não sei o que, vai ficar naquela confiança. Né? Então, assim, eu acredito que esse terceiro dia de criação, para a gente fechar, deu nosso horário, né? Ele pode nos indicar, né, certas observações para a gente pensar sobre o Senhor. Né? Ainda que a gente pondere, irmão, que essa terra está aqui, pensa nisso. Aí tem outro planetinha aqui, outra aqui. Lá. A terra é só isso aqui. No meio do nada. 12 mil quilômetros de diâmetro. Aqui, 8 minutos para a luz do sol chegar aqui. A gente olha, se maravilha, ali no pau da fome, olhando para aquela floresta, cachoeira, tu mergulha aquela água, pá, show de bola, tu fala assim, caraca, naquele dia que tá sol, aí você para a hora, pega uma fruta, né, em Guará, se maravilha com a criação, que é um ponto azul. Porque no final tudo isso aqui também é só uma galáxia. Existem milhares de galáxias no universo. E nesse pontinho azul, Deus plantou os homens para olharem e falarem assim, cara, que criador, que poder. Porque ele ainda botou as estrelas, milhares delas, e as conhece pelo nome. Nascem e morrem todos os dias. Buracos negros, asteroides. Mesmo que ele tenha feito tudo isso, ele criou uma margaridazinha amarela de 3 centímetros que nasce no chão assim, pequenininha. Foi ele que fez essa e foi ele que esticou, como disse a Jó, o prumo e o esquadro e traçou todos os planetas. Irmão, ele cuida do problemão e ele cuida daquele negócio tão pequenininho que nem eu e você nos damos conta. E ele cuidou daquilo. Do detalhe, ele se preocupou com aquilo. Se ele se preocupou com esse líriozinho do campo, Jesus tentando trazer esse ensino para os discípulos lá, e para o passarinho lá, que voa, ele falou, Pedrão, João, Tiago, imagina vocês, que são filhos, ele não vai dar para vocês ficarem repetindo toda hora com uma repetição, não é isso. Senhor me dá isso, Senhor me dá isso.
Eles para nós estarmos de casa dizendo, não é isso. Cara, a relação entre vocês, o coração, como a gente chega diante desse Deus, tendo essa consciência de quem Ele é, quebradinho no sapato, ou determinando, pá, eu determino Deus, pá, pela minha fé, não sei o que, pá, mandando ordem, quase puxando Deus por uma corda. Quando a gente olha para tudo isso, não cabe isso, né? Dá até vergonha da gente. Deus, porque eu não aceito essa situação. Aí olha para o quadro agora, irmão, fala de novo. Repete aquilo que a gente falou ontem. Porque eu não aceito isso na minha vida. Agora olha para o quadro e fala isso de novo pro oleiro. Sendo nós o barro, tendo consciência de tudo isso, quem é o homem de Jeremias e Lamentações que se queixa? Queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Né? Então, isso faz com que a gente pense e fale assim, caramba, não dá para discutir com Deus, vou estar sempre errado. Mas, se essa discussão for, na verdade, uma conversa que possa ir me transformando de fé em fé e de glória em glória, então ela vai ser proveitosa. Então existe uma diferença entre Moisés chegar e falar assim, poxa Senhor, o povo está precisando de uma água, como é que a gente faz? Então vai lá, taca a árvore lá, que ela vai ficar doce, assim, assim, assim. Existe uma diferença disso, para a diferença de, que droga, porque lá no Egito tinha sepultura, a gente morria, agora eu vou morrer aqui, que porcaria. Então, existe uma diferença. Como é que essa diferença vai se revelar? Deuteronômio 8, porque o quê? Pus vocês no deserto, humilhei, trabalhei, para que pudesse provar o vosso coração, para saber se me amarias ou não. Então, assim, todo esse processo que a gente desenhou aqui embaixo tem todo um propósito, né? Que Deus mostra, né? Traz aquilo que está lá dentro, que nem eu, ninguém, a gente nem sabe, vem no dia a dia e, poxa, como é bom quando a gente também, caramba, eu fiz isso, mas, poxa, não era assim, não foi legal. Poxa, o Senhor tem misericórdia, não deveria ter falado dessa forma, não deveria ter agido assim, o Senhor me perdoa, fui impulsivo, né? Continua me ajudando, que eu sou assim mesmo. O Senhor também me conhece, é o Senhor que está me mostrando que eu sou assim, e eu quero aceitar que realmente o que o Senhor está falando a respeito de mim é verdade. Só que eu também sei que o Senhor enviou o Teu Espírito Santo para habitar na minha vida, para ir trabalhando nela, para ir burilando nela, para ir aperfeiçoando ela, de modo que tudo isso, Senhor, vai ficando para trás no meio da nossa caminhada. E que quando eu chegue mais lá na frente, Senhor, de fato, alguém olhe e veja um arbusto pegando fogo. Porque aí sim, o meu coração vai se alegrar, porque eu sei que a Tua boa obra se cumpriu na minha vida, independente do que eu tenha feito para o Senhor. Por isso que naquele dia, os que fizeram vão dizer, quando fiz isso, Senhor? Quando descobri, quando tu estava nu? Ou te visitei quando tu estava preso? Por que os que fazem não sabem? E aqueles que, na verdade, não fizeram, acham que sabem, como diz Mateus 25? Porque existe um outro critério a se contar, que não é o critério atual. Né? Então, que o Senhor possa nos abençoar e fazer com que todos nós juntos, né, possamos crescer nessa graça, esse conhecimento. A gente fecha o terceiro dia, se assim o Senhor permitir. Se o irmão pudesse orar, né, para a gente pegar esse momento ao Senhor.